nosso segundo episódio do podcast SI, Superação, Histórias que Inspiram. Eu sou João Vitor, estou aqui com a nossa apresentadora Ana Beatriz. e estamos com o nosso convidado, querido professor. E a primeira pergunta é: como você se chama e em que área você atua aqui na SI? Bem, meu nome é Emerson, eu atuo na área de exatas, né, como professor de biologia e de práticas experimentais da escola. Bem, há quanto tempo o senhor está aqui na escola, deputado Carlos Pessoa Filho? Essa aqui é a minha segunda ingressão na escola. Eu já trabalhei aqui antes, quando não era integral. E se eu fosse juntar os 2 anos de quando ela não era integral e depois que ela passou a ser integral, eu acredito que eu já estou com uns 14 anos já na escola. Sim. Professor, como foi a sua jornada até começar a atuar na área profissional? Rapaz, eu acho que começou como todo mundo começa. Ninguém acredita que vai chegar em lugar nenhum. Sempre começa a dificuldade, né? Eu, como um jovem não muito diferente de vocês, eu acredito que... Eu me recordo que eu não me imaginava como professor. Eu também não me imaginava estar na escola que eu estudei. No início eu queria ser caminhoneiro, porque um dos meus projetos de vida era ganhar o mundo. Eu não queria ser caminhoneiro, mas eu dizia para minha mãe que eu queria ser caminhoneiro porque era uma forma de sair para ganhar o mundo do jeito que eu queria. Ali era só a desculpa, ser caminhoneiro, mas eu queria ser realmente era viajante do mundo. Conhecer. Nesses tempos de estudo, até hoje em dia, quem foi quem é a sua maior inspiração? Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa, eu venho de uma família que tem muitos professores. Né? Acredito eu que a gente já poderia até montar uma escola, que tem de todas as áreas. Mas quem me motivou foi minha mãe e meu irmão. Né? Meu irmão é professor de biologia também, minha mãe era professora de educação artística, de francês e de língua portuguesa. Ela era formada em língua portuguesa. Né? Mas, senhor, me responda uma pergunta. Nos seus tempos de aluno, o senhor teve alguma inspiração do professor, além dos demais professores que já tinham na sua família? Sim, teve. Eu tive um professor que até hoje ele é meu compadre. Ele é o padrinho do meu filho, é um professor de biologia, né? Não sei se vocês conhecem, é Antônio Adelino. Eu gostava das aulas dele, gostava das aulas da irmã dele também, que era professora de educação física. E ele, aqui na escola, foi uma das minhas inspirações. É total que eu segui o mesmo caminho que ele. Uma pergunta bem interessante também é quais foram os seus maiores obstáculos durante esse tempo e o que ajudou o senhor a não desistir e chegar aqui até hoje? Cara, o meu tempo era bem diferente de como é hoje. Hoje a gente tem um Enem, hoje a gente tem cotas, hoje a gente tem um espaço mais amplo. Na minha época eu concorria diretamente com muitos colegas que tinham as mesmas aspirações. Mas como eu disse no início, eu não tinha aquela intenção de me tornar professor em si, eu queria ser viajante. Mas por não ter tido acesso ao mundo do jeito que eu queria, né? Aí Você teve um plano B. eu fui para o plano B, né? Que é seguir o que a minha família, a grande parte da minha família tem, né? São muitos professores de todas as áreas que vocês imaginarem. Aí foi lá que eu disse, não, eu vou ser professor também, vai ser mais um, né? E os obstáculos que eu tive, cara, foi começar tarde demais. Eu comecei um pouquinho tarde. Eu ingressei na universidade cedo, porém eu não segui. O meu curso foi História, não segui História. Né? Aí fiz Pedagogia, não concluí Pedagogia. Fiz também Biologia, também não concluí Biologia. Tinha alguma área que o senhor se identificava mais? Tinha a área de saúde em si, até por conta das minhas inspirações, né? Meu irmão e Antônio Adelino são pessoas que me inspiraram muito como professores e também como pessoas, né? Mas foi na segunda tentativa, quando eu tentei fazer o curso novamente de biologia, que eu concluí. Aí foi quando eu ingressei em várias escolas. Eu tenho um bocado de escola aí no meu currículo. Como assim, retomando, quando o
senhor pode falar sobre a biblioteca da escola, da nossa escola, ser em homenagem à sua mãe? Eu acredito que foi por conta do trabalho que ela realizou aqui, né? Por muitos anos nessa escola, eu tive a oportunidade de ser aluno, de ser colega de profissão e depois ela me vê, não mais na escola, mas me vê aqui como professor. Eu acredito que ela tinha muito orgulho de ver isso também, como ela também viu o outro filho dela também ser professor dessa escola também, né? Mas assim, o que deixou o legado dela aqui foi ela ser, não existia projeto de vida na época, mas ela era uma professora que trabalhava muito isso com os alunos dela. Ela gostava de incentivar para que eles fossem além da escola. E eu acredito que foi isso que alguns reconheceram. No caso aqui, quem colocou o nome aqui foi, se não me engano, foi Isaac e a professora Alane, quando era diretora, em reconhecimento a esse trabalho dela. O senhor sempre quis ser professor de biologia ou já teve vontade de migrar para alguma outra área? Não. Assim, como eu disse, a Antônia Adelina era a minha inspiração, porque eu gostava de ver as aulas de biologia. Eu gostava de biologia. Mas teve uma época que eu queria ser professor de física e não de biologia, né? Até hoje eu gosto muito, eu gosto da aula no nono ano porque tem física, tem química, né? E tem biologia também. Mas eu tenho uma queda assim um pouco por física também. O senhor se sente realizado dentro dessa área de biologia? Dentro da área, sim, eu gosto do que eu faço. Mas a minha realização às vezes não está aqui no momento em si. É quando eu vejo lá fora, que eu vejo que por onde meus alunos passaram e deixam sua marca também, eu vejo que ali tem um pouquinho da minha marca com eles também. A última escola que eu visitei, né, foi até os 50 anos da escola Dr. Mota Silveira, e eu vi lá, né, lá tem uma passarela que tem a foto dos alunos que se destacaram, que conseguiram chegar ao seu objetivo. E eu me orgulho de olhar para cada um deles e ver, ó, tem só um pouquinho ali, mas tem um pouquinho do professor Emerson que passou pela vida deles também. E qual foi a sua maior dificuldade enquanto a ser educador brasileiro? Cara, ser educador brasileiro é mesmo trabalhar, né? A gente trabalha aqui, a gente trabalha em casa, a gente trabalha para trabalhar. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades. O nosso sistema educacional ele não está organizado de uma forma que deixe o professor em condições de realizar o seu papel, que é ser professor, que é tentar reproduzir de uma forma que o aluno entenda. A gente trabalha muito mais fora do que propriamente dentro da sala de aula. E o próprio sistema, ele quebra, né, toda ação que o professor vê quando ele impõe algumas realidades que não são suas. E a gente vai ter que se adaptar para conseguir. A gente tem muita dificuldade financeira na escola, a gente tem dificuldade de acesso à escola, a gente encontra alunos que têm N dificuldades que dificultam o nosso trabalho, porque a gente aqui não é só professor, a gente também educa, a gente também tem momento que faz o papel de pai, de mãe, de muitos que têm, de outros que têm, mas não participam como pai, mas às vezes a gente tem que aconselhar. E essas são as grandes dificuldades. Às vezes a gente deixa de realizar o nosso papel para estar fazendo outros papel que a sociedade em si deveria cumprir, assim como nossas famílias também. Emerson, o senhor vê a escola integral como fonte de educação pública, mas uma educação pública de qualidade? Sim, eu já passei por vários sistemas, inclusive a minha primeira experiência era numa escola semi-integral em Limoeiro, aluno da escola Divina Providência, e aquela escola eu já vi que a coisa não era integral, mas dava muito certo. Era uma escola particular, aí lá o investimento era também muito alto, né? E quando eu passei pela minha segunda experiência, que foi no Dr. Mota Silveira, a gente iniciando lá o sistema integral lá em Pernambuco, eu vi que é o jeito certo de se trabalhar, é a forma certa de se educar, né? Às vezes a gente não sabe o quanto a gente está afastando
vocês jovens, de muitos perigos que a rua oferta. Às vezes vocês podem achar muito tempo dentro de uma escola, mas é melhor esse tempo aqui dentro da escola do que você perdendo tempo lá fora com coisas que vão te desviar do teu caminho. Eu acho sim, a escola integral é o caminho certo. O senhor vendo a pessoa, o homem que o senhor se tornou hoje, o que o senhor diria para o Emerson criança visando o senhor de hoje, visando o Emerson de hoje? Cara, eu ia pegar esse sujeitozinho de um jeito, eu dei muito trabalho para minha mãe, viu? Não é à toa, não. Eu ia chegar para ele hoje, eu acho que eu ia dizer para ele assim, cara, escuta tua mãe. Acho que não tem outra pessoa que quer melhor o teu sucesso do que ela. E obedece, vai, estuda mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até você dizer que não está mais aguentando, mas que se eu tivesse escutado mais minha mãe, se eu tivesse prestado mais atenção em muita coisa ao meu redor, talvez eu não estivesse aqui, talvez eu estivesse em outra realidade, mas era o que eu, se eu pudesse voltar no tempo e dizer para esse cara, estuda, escuta a tua mãe, porque se chegar lá na frente, tu não fizer o que eu fiz para chegar até onde eu cheguei, eu vou te esganar. O senhor se orgulha, professor, da pessoa que o senhor é hoje, da pessoa que o senhor se tornou? Cara, eu me orgulho. Não tem como, né? A gente tem um processo muito grande mesmo. Às vezes eu fico pensando como é que eu cheguei até aqui, né? Como é que eu constituo a família que eu tenho? Como é que eu dou o exemplo que eu tento dar? Às vezes não chega até onde deveria chegar, mas eu me orgulho muito. Emerson, o senhor se sente realizado em ver que os seus alunos alcançaram os seus objetivos e uma parte desses objetivos foram alcançados com sua ajuda e o senhor pode ter até mesmo servido de inspiração para alguns desses alunos? Como é que o senhor se sente em relação a isso? Rapaz, eu me sinto muito satisfeito. Hoje eu estou com a oportunidade de estar com Noemi. Não sei se você sabe, a Noemi é minha estagiária e ela foi minha aluna. Outra coisa que eu me realizo muito, quando eu olho para Isaías, para Aline, que são professores dessa escola, Aline não é mais, mas Isaías ainda é, eu tenho um orgulho muito grande de ver que Isaías se tornou-se um professor muito bom e que, ó, eu contribuí nem que seja assim. O senhor fez parte da história dele? Fiz parte, ó, fui amigo de Isaías, fui professor de Isaías e hoje a gente compartilha o mesmo espaço de trabalho. Tem orgulho melhor do que esse e também saber que ele é um bom professor. A Aline, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar com a Aline, a Aline também é uma ótima professora. Eu tive a oportunidade de passar pela vida dela e depois a gente se reencontrar no espaço escolar, com dois profissionais. O senhor tem essa sensação, né, de dizer que o seu trabalho valeu a pena e vale muito a pena. Tudo que você faz, independente do resultado, mas tudo que você faz com uma certa dedicação e que lá na frente você vê que gerou bons frutos, já valeu a pena. Eu posso dizer assim, no meu currículo, a última vez que eu olhei, né, eu tenho 4 médicos, né, inclusive um já fez até uma cirurgia em mim. Eu tenho militares, tenho muitos, se eu não me engano, lá, a última vez que eu olhei também, já ia em 12 militares, né, de alto escalão, não é militar de entrada, é aqueles que já chegaram num nível alto mesmo, né? E isso para mim é muito gratificante. Eu não me realizo dentro da sala de aula, eu me realizo com o resultado que a sala de aula provoca nos meus alunos. O senhor, enquanto professor dessa instituição, o senhor também disse que já foi aluno daqui, certo? O senhor já se viu em algum ponto ápice de dizer, eu contribuí para isso, eu estava à frente disso, eu fui inspiração para tal coisa, eu me sinto realizado em questão a isso. Já chegou a esse ápice, a esse momento? Já cheguei aqui nessa escola, já cheguei em outras escolas também, no qual eu vi que o meu esforço em algum momento chegou. E às vezes não é nem esforço como professor de biologia, nem como professor de prática, de qualquer outra disciplina, como ela teve. Às vezes a gente dirige uma palavra para uma pessoa que naquele momento estava precisando. E a gente viu que depois daquela conversa, daquela palavra que você dirigiu, você
mudou alguma coisa ali e que aquela mudança foi positiva, que aquela pessoa levou para a vida. E para fechar aqui o nosso podcast, o nosso segundo episódio, o que você diria para os estudantes que estão em busca da realização dos seus sonhos? Mas olha, hoje, se eu fosse entrar na cabecinha de cada um de vocês, eu diria o seguinte: não achem que estão perdendo tempo, não achem que a vida que vocês encontram nas redes sociais é a vida real. Não, a vida real é aquela que a gente vivencia todo dia. Todo obstáculo que eu tive serviu de alicerce para eu ser quem eu sou hoje. E se vocês se recolherem ou ficarem apáticos com os obstáculos que vocês encontram, não só aqui na escola, como dentro da família de vocês, como no espaço social que vocês convivem, vocês têm que usar todos aqueles obstáculos como um batente para vocês alcançarem aquilo que vocês almejam. E sonhar, cara, é uma realidade. Tudo começa de um sonho. Não que eu sonhei ser professor, mas eu sonhei estar num local onde eu fosse respeitado, reconhecido, assim como eu sou hoje. Né? E foi a partir desses sonhos que eu me realizo, e talvez, quem sabe, eu devo ter realizado alguém também para chegar aqui também, como inspiração. Por fim, o que você achou desse podcast? Gostou de estar conversando com a gente? Rapaz, olha, podcast é uma coisa que eu também já tinha vontade também de fazer. Como eu tenho muitas outras vontades de fazer aqui, outros projetos aqui na escola. Mas eu diria o seguinte, aqui é o começo. Às vezes a gente nem sabe, né, o futuro disso aqui. Mas que esse futuro seja promissor. Que vocês não parem aqui. É muito legal conversar. A conversa poderia ser um pouco mais descontraída e tudo mais, como acontece na sala de aula. Mas aqui vocês também. Eu estou gostando de ver o que está acontecendo aqui. E eu espero que vocês melhorem. Eu, João Vitor, as pessoas que estão gravando, os roteiristas, toda a equipe se sente muito agradecida do senhor ter aceito esse convite, estar aqui batendo papo com a gente, falando um pouco sobre como a educação mudou na sua vida profissional e pessoal. A gente se sente realmente muito grato. Eu que me sinto lisonjeado com o convite. É claro que a gente nunca vê assim, todo convite que causa um pouquinho, vai mexer um pouquinho com você, né? Você fica meio receoso, mas é bom vir participar. Eu espero que os outros colegas venham também, que tenham histórias mais inspiradoras do que a minha, né? Não acredito que eu gere tanta inspiração, mas às vezes o nosso exemplo no dia a dia é mais inspirador do que uma simples conversa como foi a nossa aqui. Então, tudo ok? Tudo se sentindo bem? Tudo ok, Vitor? Então, foi isso, gente. Muito obrigada por tudo, por estar assistindo. Até a próxima!